ao longo da vida escolar. Vamos lá? Essa aula aqui, ó. Então, essa é a aula do dia 27, né? De hoje, já quarto trimestre, como eu falei para vocês. E nós vamos falar hoje sobre ciclos biogeoquímicos. Vamos lá. Então, a habilidade que a gente tem envolvido aí é interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados nas ações humanas. Então, o nosso objetivo aqui é compreender os impactos ambientais na manutenção de determinados elementos químicos. Então, galera, a gente vai começar aí refletindo um pouquinho, tá? Como vocês sabem, né, todos os elementos químicos que tem lá, né, que a gente estuda, né, a grande maioria dos elementos químicos que estão na tabela periódica são encontrados na natureza. Eu digo a maioria porque existem alguns elementos químicos que são artificiais, né, sintetizados. Mas a grande maioria a gente tem ali na natureza. Mas existem alguns elementos químicos que são mais importantes para a manutenção da vida, né? Que eles fazem parte aí da constituição dos seres vivos, das plantas, né? Enfim, para a manutenção da vida, eles são mais importantes. E eu queria saber de vocês, quais são esses elementos químicos? Quais elementos químicos vocês acham que são mais importantes para os seres vivos de um modo geral? Quando eu estou falando de ser vivo, eu estou falando de animais, plantas, né? Do que a gente precisa para se manter vivo. Quais são esses elementos químicos que vocês julgam aí mais importantes? Se vocês tivessem que falar para mim um elemento químico importante, quais vocês diriam que é importante? Qual ou quais, né? Carbono, oxigênio e hidrogênio, com certeza. Tá certo, Eliel? Nitrogênio também. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas no comecinho do ano, a gente falou sobre o nitrogênio e a gente viu que o nitrogênio é o principal constituinte do ar atmosférico, né? Então, vocês já me disseram, né? É carbono, oxigênio e nitrogênio. Basicamente, são esses elementos químicos os mais importantes para a manutenção da vida, né? E esses elementos químicos, né? Como vocês sabem, a gente já estudou a lei de Lavoisier lá no primeiro ano, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Aí, galera, eu queria saber de vocês. Será que vocês têm alguma noção de como esses elementos químicos se mantêm no ambiente, né? Porque, ó, os elementos químicos são esses, mas a gente tem algumas substâncias que têm aí a ligação desses elementos, né? Como, por exemplo, entre oxigênio e hidrogênio, a gente tem a formação das moléculas de água. Entre carbono e oxigênio, a gente tem a formação do gás carbônico. Então, como que esses elementos químicos se mantêm na atmosfera? Então, citaram aqui a fotossíntese, né? Uma fotossíntese é quando alguma planta, né? Ela é capaz de converter o gás carbônico em oxigênio, porque na verdade esse é um processo que ocorre, né, para sua manutenção da vida, para sua energia, sua alimentação, vamos dizer assim, né? Existem algum outro ciclo que vocês conhecem que mantém esses elementos químicos ou substâncias, né, na nossa atmosfera? E aí? Como, por exemplo, a água. A água é criada? Qual que é o ciclo da água? Existe um ciclo para ela? Existe ciclo para a água? Para o carbono tem também. Existe um ciclo para ela?
existe para a água. Qual que seria o ciclo da água? Aí decomposição de animais, de ser vivos, né? De um modo geral, liberam gases, tá certo? Ciclo da água, também, que a gente já está falando aqui, né? Aí, pessoal, ó, tudo isso que vocês citaram, tá? Está correto. E eu gostaria, então, que vocês prestassem atenção na imagem que eu vou colocar no próximo slide, tá? Porque, de fato, né, existe um ciclo para todos esses elementos químicos. Porque, como eu acabei de dizer, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E esses elementos químicos, eles são importantes porque, além da gente precisar da água, né, por exemplo, para se manter vivo, enfim, os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, eles também fazem parte das nossas células, vamos dizer assim, né? Porque a gente viu na semana passada, quando a gente falou de carboidratos, de proteínas, né? Todas essas estruturas que compõem um ser vivo constituem, né? São constituídas por esses elementos químicos. Inclusive, os ácidos nucleicos, né? O material genético precisa desses elementos químicos. Aí aqui, ó, evaporação da água, isso mesmo. Ó, vamos lá. Aqui, galera, a gente tem uma imagem onde a gente tem representado aí alguns ciclos, tá? Eu queria que vocês verificassem o seguinte. Então, aqui, ó, nós temos a superfície terrestre, certo? Representado aqui os carros, os prédios, enfim. E aqui a gente tem a atmosfera, tá bom? Então, eu queria que vocês olhassem para a água. Qual é o ciclo da água aqui? Como que a água chega na superfície e como que ela vai para a atmosfera? E aí? Como que a água chega na atmosfera e como que ela é removida da atmosfera? Vamos ver. Então, ó, como que ela vai para a atmosfera? Como que a água vai para a atmosfera? Aqui está no ciclo, ó. Evaporação, certo? Então, a água que a gente tem aqui, ó, ela evapora. Mesmo a transpiração dos animais, tá? Acabam gerando gotículas de água. Também vai para a atmosfera, então sai da superfície e vai para a atmosfera. E ela chega, então, até nós, ela chega na superfície terrestre através da precipitação, ou seja, das chuvas, tá? Então, aqui, ó. Então, ela vai ser removida, então ela sai da atmosfera através da condensação, né? E depois vai ser introduzida a partir das chuvas, tá bom? Agora, galera, vamos olhar aqui, ó. E eu quero que vocês percebam agora sobre o gás carbônico. Como que o gás carbônico chega na nossa superfície? Como que o gás carbônico chega na superfície terrestre? Chega até nós. Olha aqui no esquema, tá? Como que a gente tem a chegada de carbono. Não, mas eu quero ele chegando na atmosfera, chegando. As queimadas, ela tá saindo da superfície e indo para a atmosfera, certo? Ela sai da superfície e vai para a atmosfera. Agora, para chegar na superfície terrestre, como que o gás carbônico chega na superfície terrestre? Chega até nós. E aí, gente? Ó, olha o sentido da flechinha, tá? Eu quero essas indicadas para a superfície. Então, fotossíntese. Aqui, ó, que o Eliel citou para mim, a decomposição dos organismos. Lembra que a gente falou? Os materiais, os combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás natural,
essas substâncias, elas são formadas através da decomposição de matéria orgânica. Então, a gente tem ali, naqueles combustíveis, a presença do carbono, né? Então, o carbono, ele chega até nós também através dessa matéria orgânica em decomposição. Agora, nós temos aí fontes de retirada do gás carbônico da atmosfera que, na verdade, são maiores, né? Você tem aqui, ó, da superfície para a atmosfera, ou seja, nós, né, a ação humana, ou até mesmo outras situações onde você tem a retirada do gás carbônico da superfície para a atmosfera. E isso vai acontecer, pessoal, ó, através das queimadas, né, que o Timeson citou aqui para mim. Tem também a nossa própria respiração, né, que ela vai emitir o gás carbônico. Nós temos aqui a ação, na verdade, das indústrias, que está representado aqui nesse esqueminha, tá certo? E até mesmo, pessoal, a queima, né, dos combustíveis fósseis, que a gente acabou de falar. Então, ele chega a partir do momento que ele se forma, mas quando ele queima, quando ele entra em combustão, ele vai ser liberado para a atmosfera. E do mesmo jeito, pessoal, algumas rochas também são responsáveis pela entrada do gás carbônico na superfície terrestre, né? Então, sai da atmosfera e chega na superfície. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, né, como que o gás carbônico pode ser retirado ou inserido na atmosfera, tá certo? E aí, galera, chamar a atenção de vocês que existem situações onde esse ciclo ele é algo natural. Quando eu estou falando de respiração, quando eu estou falando de fotossíntese, né, de transpiração, tudo isso é intrínseco, né, à vida na Terra. Mas existem situações onde a ação humana potencializa esses ciclos, né? Então, quando eu estou falando de gás carbônico, as queimadas, principalmente, né? A ação do homem intensifica muito a entrada, né? Na verdade, a jogada, né? Você jogar gás carbônico para a atmosfera, o que acaba ocasionando uma intensificação de um efeito que a gente já discutiu, que é o efeito estufa, né? O efeito estufa é um dos principais gases para que ocorra ele é o gás carbônico. Não é o único, mas ele é um dos principais, né? Lembrando que o gás carbônico ele é capaz de absorver a energia proveniente do Sol e faz com que a temperatura média no planeta aumente. A gente discutiu bastante isso ano passado, né, na aula de física. E aí, galera, existe um outro ciclo que esse é mais, vamos dizer assim, acho que diferente para vocês, né? Que não se fala tanto, que é o ciclo do nitrogênio, tá? E o ciclo do nitrogênio, gente, é um recorte aqui daquela imagem anterior, né? Como se fosse um recorte dessa situação aqui. E a gente está representando, eu coloquei numa imagem maior, o ciclo do nitrogênio aqui. O nitrogênio, como eu falei para vocês, ele está presente aí na estrutura das proteínas, né? Como a gente falou na semana passada. Ou seja, ele é extremamente importante para a manutenção dos seres vivos, né? E o que acontece? A gente tem muito do nitrogênio no ar atmosférico, que a gente já falou também, 78% da composição do ar atmosférico é de nitrogênio. Só que o que acontece? A gente precisa do nitrogênio, especialmente para a produção agrícola, vamos dizer assim. As plantas, né, precisam mais do nitrogênio, vamos dizer assim. Só que não existem, na verdade, a grande maioria dos seres vivos não são capazes de sintetizar nitrogênio. Então, o nosso organismo
não é capaz de pegar o nitrogênio e produzir. Nós não somos capazes de absorver nitrogênio do ar. Muito menos outros seres vivos. Então, o que acontece? O nitrogênio ele precisa chegar até nós de alguma forma. E ele vai chegar através dos vegetais, né? As plantas. Mas as plantas sozinhas também não conseguem absorver nitrogênio. E aí, pessoal, que entra em jogo um outro tipo de ser vivo que às vezes não são assim tão valorizados, vamos dizer, né? Os únicos seres vivos capazes de fazer essa absorção de nitrogênio são as bactérias, tá? Então, existem bactérias fixadoras de nitrogênio e as bactérias desnitrificantes de nitrogênio, tá? Então, eu tenho bactéria que absorve o nitrogênio do ar, eu não, né? A natureza. A natureza tem bactérias responsáveis por absorver o nitrogênio do ar e outras bactérias que devolvem o nitrogênio da superfície terrestre para a atmosfera, tá? E no meio do caminho, pessoal, o mais interessante é que todas essas bactérias, elas fazem ali reações químicas necessárias para a fixação do nitrogênio em diferentes meios, tá? Então, galera, aqui ó, a gente tem bem representado isso, tá? A gente tem aqui o nitrogênio do ar, certo? Então, o nitrogênio, ele vai chegar através na superfície terrestre, né? Então, ele está no ar, existem bactérias que são capazes, então, de fixar esse nitrogênio. Essas bactérias são bactérias fixadoras. E aí, galera, tudo isso vai ocorrer no solo, tá? Por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, uma vaquinha comendo alguma coisa aí, tá? Mas a plantação, né, as plantas que a gente tem aqui, elas precisam do nitrogênio para se desenvolver. E quem deixa esse nitrogênio disponível para essas plantas são essas bactérias, tá? Então, galera, existe essas bactérias que vão converter o nitrogênio em ureia, em amônia, nitritos e nitratos, tá? Então, tudo isso está acontecendo, quem está fazendo tudo isso são as bactérias, tá? E depois, essas substâncias vão voltar para a atmosfera através da ação das bactérias desnitrificantes, que vão deixar todas essas substâncias de volta no gás nitrogênio, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, como que isso acontece, aqui um resuminho, né, de tudo isso que eu falei. E aqui, pessoal, eu tenho, então, a definição para vocês do que seriam ciclos biogeoquímicos. Então, a gente já falou, né, do carbono. Então, o carbono, especialmente os ciclos do carbono e da água, é algo que vocês já veem, né? Acho que desde lá das aulas de ciências no ensino fundamental, vocês estudaram, né? Ciclos do carbono, ciclos da água, né? E, galera, o mais importante aqui que eu vejo é o ciclo do nitrogênio, tá? Que é o que a gente dá mais foco nessa época aqui, né? No terceiro ano. Então, o que significa ciclo biogeoquímico? Na verdade, é porque eles têm ciclos simultaneamente biológicos, geológicos e químicos, que formam os pilares básicos da vida e da sobrevivência. Então, você tem essas três grandes áreas estudando essas modificações. A biologia, por conta da manutenção da vida, né? Porque se eu tenho vida indivíduo, a biologia vai estudar. Geológico, porque isso vai afetar diretamente na estrutura geológica que a gente está estudando ali do planeta. E químico, porque a gente está falando de transformações químicas para esses gases, né? E esses ciclos, eles são importantes porque eles garantem a reciclagem dos elementos químicos no meio da natureza, né? Então, você tem ali, como eu disse já para vocês,
Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, galera, é sempre uma reciclagem, né? Então, é assim que os elementos químicos se mantêm na superfície terrestre, na atmosfera, e garante a manutenção da vida. E aqui, galera, a gente tem um aprofundamento sobre o ciclo do nitrogênio, né? Por que ele é tão importante? Porque, galera, vocês devem se lembrar, aqui, ó, o que eu falei para vocês, né? Que os átomos de nitrogênio são encontrados em todas as proteínas. E quando eu estou falando de proteínas, eu também tenho elas no material genético, ou seja, no DNA. É por isso que ele é tão importante assim, né? E como eu falei também, as bactérias vão converter a amônia, que é uma forma de nitrogênio, para, de uma forma aproveitável para as plantas, né? E aí, então, quando os animais comem essas plantas, eles vão adquirir os compostos de nitrogênio metabolizáveis. Então, é através das plantas que a gente vai consumir, então, esses átomos de nitrogênio. E o nitrogênio, vocês devem se lembrar também que quando a gente estava falando lá de equilíbrio químico, eu falei sobre o processo Haber-Bosch, né? Que eu comentei lá o quanto que o nitrogênio, né, a ação dos fertilizantes, é importante para a agricultura, né? Então, a gente precisa do nitrogênio se a gente quiser ali uma produção eficaz das plantas, né, dos alimentos que a gente consome. E por que ele seria limitante? Porque se eu não tenho nitrogênio no solo, eu não tenho produção, né? Por isso que ele vai limitar. Quanto mais nitrogênio eu tiver no solo, melhor vai ser minha produção. Quanto menos eu tiver, pior vai ser essa produção. É por isso que os fertilizantes são a base de nitrogênio, tá? E aí o que acontece? Você insere o nitrogênio no solo e essas bactérias é quem vão fazer todo esse processo para colocar esse nitrogênio disponível para as plantas. E aqui, galera, ó, a gente tem uma outra representação do ciclo, né? Mais detalhado, vamos dizer aqui, ó. Então, o nitrogênio atmosférico, né, o nitrogênio presente no ar, ele vai chegar na superfície terrestre aqui, ó, por 3 caminhos, tá? Então, as algas nos mares são capazes de fixar o nitrogênio, né? Essas algas, elas vão ser comidas aí pela estrutura da cadeia alimentar, né? Pelos animais, enfim. E depois vai para o sedimento marinho, né? Então, vai ficar ali no próprio mar. Também essas bactérias fixadoras do nitrogênio, como a gente já falou, especialmente as leguminosas, pessoal, o feijão, lentilha, enfim. Essas bactérias estão presentes em maior quantidade quando você tem esse tipo de plantação. E também outra forma do nitrogênio ser fixado no solo é através da ação dos relâmpagos, tá? De corrente elétrica. Então, essas bactérias, toda essa situação aqui, faz com que a gente tenha nitrato no solo, tá? Esse nitrato ele vai ser absorvido pelas raízes das plantas, vai se tornar proteína para as plantas e animais, os organismos vão comer, né, essas plantas, vai produzir sal de amônio e as bactérias nitrificantes vão converter em nitrato de sódio. E esses fertilizantes, né, que a gente já falou, também, na verdade, você coloca ali o nitrato, tá? Só que esse nitrato todo, ele precisa voltar, porque como a gente falou, é um processo de reciclagem, né? Esse nitrato, ele precisa voltar para a superfície, ele precisa voltar para a atmosfera. E quem faz esse processo inverso também são bactérias, as bactérias desnitrificantes, tá bom? Então, existem 3 meios de chegar: através das algas, né, nos mares,
através de bactérias fixadoras e através dos relâmpagos. Aqui, pessoal, né, a gente tem a maior concentração de fixação das bactérias fixadoras. Acontece todo esse processo químico aqui envolvido e depois o nitrogênio volta para a atmosfera através das bactérias também desnitrificantes, tá? Mas existe, como tudo, né? Existe a ação do homem aí. E o que pode acontecer se a gente tiver nitrogênio demais na superfície terrestre, né? Na atmosfera? O que acontece? Aqui, ó, quando a gente está falando da ação dos fertilizantes, a gente tem vamos dizer assim, né? Uma tendência de aumentar a produção em larga escala, né, dos alimentos. Então, você tem uma demanda muito maior por fertilizantes. E o que acontece? Quando você tem nitrogênio demais, você pode ter 3 efeitos. Primeiro, você pode intensificar a chuva ácida, tá? Por quê? Se eu tenho nitrogênio, eu posso formar um ácido na presença da água, que é o ácido nítrico, HNO3, tá? Outro efeito é que o óxido nitroso, né, que é quando o nitrogênio em contato com o oxigênio forma óxido nitroso, N2O. Esse óxido nitroso também é um dos gases que pode intensificar o efeito estufa, tá? E outra coisa que a gente vê muito é a eutrofização das águas. Por quê? Porque se eu tenho nitrogênio demais, as algas podem absorver esse nitrogênio. E quando elas absorvem esse nitrogênio, você está aumentando, você está favorecendo com que essas algas se reproduzam. Então, você está aumentando a população ali. Então, quando você tem alga demais nos ambientes aquáticos, você também prejudica as outras formas de vida, tá? Então, quando você tem ali uma região que vem muito fertilizante, você pode aumentar essa quantidade de algas, tá? E isso, pessoal, a gente pode perceber até mesmo aqui no Rio Tietê. Às vezes, quando você vê, o Tietê já é verde por natureza, né? A gente olha ali e a gente já vê uma coloração verde. Mas, pessoal, é uma coloração verde opaca, sabe? Quando fica um verde claro, assim, ó, é porque tem nitrogênio demais na água, porque desceu fertilizante demais, tá? E aí você deixa essa água opaca, você não favorece a absorção de luz de outros seres vivos, você não vai favorecer, então, a manutenção dos peixes que tem ali. Então, tudo que é demais, né, pode comprometer a natureza. E aqui, galera, a gente tem uns exercícios que eu coloquei para a gente treinar, tá bom? Qual das seguintes frases... Isso, exatamente, Timeson. Então, quando a gente aumenta a quantidade de nitrogênio, né, quando você vem ali o nitrogênio sendo arrastado pelos rios e mares também, você tem uma grande proliferação de algas, e quando você tem essa proliferação, é o que a gente chama de eutrofização. Galera, ó, qual das seguintes frases melhor descreve a importância dos ciclos biogeoquímicos? Vou deixar que vocês leiam as opções e me falem, por favor, qual é a alternativa correta. Não vou ler por enquanto. Nossa, já? Nem pensei, já colocar aqui, ó. De cara, né? Ó, descrevem como as adaptações dos organismos mudam com base nas pressões ambientais. Não, ninguém falou disso, né? Não é isso. Descrevem como as alterações bióticas destroem sistemas instáveis. Também não faz sentido. Eles explicam como a energia se move através dos níveis tróficos de um ecossistema. Não, a gente não está falando de energia, a gente está falando dos elementos químicos em si, né? Eles mostram como determinados elementos e compostos se movem
através do ambiente e são continuamente usados e reciclados. E sim, né? É isso. Essa seria, então, a definição para ciclos biogeoquímicos, né? A letra D, correto. Agora, essa daqui, não deu time. Depois eu vou mandar os slides, tá? Agora, essa daqui, ó, o VEST 2018. Vou deixar para vocês lerem. Três afirmativas para ver quais são as corretas. Temos algumas apostas. B. Quem acha que é alguma outra? Tem gente achando que é a B. E alguém discorda da letra B? Vamos ler as opções. Analise as três afirmações seguintes sobre ciclos biogeoquímicos. 1. A respiração dos seres vivos e a queima de combustíveis fósseis e de vegetação restituem carbono à atmosfera. Vocês acham que essa está certa ou está errada? Ó, temos uma outra opção aqui que é a letra E. Ó, A1. Vocês acham que está certo ou está errado? Restitui, pessoal, significa que está devolvendo, né? Então, ele manda, através da respiração dos seres vivos, que de fato produz gás carbônico, né? E a queima também produz gás carbônico, restitui carbono à atmosfera, ou seja, devolvem o carbono em si, né, para a atmosfera. Isso vai acontecer na forma de CO2. Isso está certo ou está errado? Essa uma aqui. Vocês acham que está certo ou está errado? Está certo? Muito bem. 2. Diferentes tipos de bactérias participam da ciclagem. Vocês estão vendo os termos que a FUVEST gosta de usar, né? Ela gosta de usar termos difíceis, mas, na verdade, ciclagem seria reciclagem, tá? A partir do ciclo. As bactérias participam da ciclagem do nitrogênio. As fixadoras, que transformam o gás nitrogênio em amônia, né? Então, ela pega nitrogênio e transforma em amônia. As nitrificantes, que produzem nitrito e nitrato, e as desnitrificantes, que devolvem o nitrogênio gasoso à atmosfera. De fato, pessoal, a gente tem ali, né, fixadoras e nitrificantes, a gente vai ter o sentido único, tá? De pegar o nitrogênio do ar e deixar no solo, né, na superfície. E as desnitrificantes que vão devolver. Então, isso está certo ou está errado? Isso está certo também. 3. Pelo processo da transpiração, as plantas bombeiam continuamente água do solo para a atmosfera. E esse vapor de água se condensa e contribui para a formação de nuvens, voltando à Terra como chuva.
Então, transpiração, né, seria que as plantas vão produzir, de fato, através da transpiração, a água. Então, ela pega a água do solo, através da transpiração dela, vai produzir gotículas de água, e essas gotículas vão ser evaporadas, né, e vão voltar, né, na forma de precipitação, na forma de chuva. A 3, tá certa? Tá certa? A 3 também? Está, tá? Portanto, a alternativa correta, ai, não consigo circular ali, tá? Mas a alternativa correta é a letra E, tá? 1, 2 e 3.